Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Uma vez um amigo de longa data, contou-me que foi ter com um sacerdote e lhe perguntou diretamente por que havia de ir à missa aos domingos quando, por vezes, era tão difícil. E o padre respondeu-lhe de uma forma simples: Olha lá, se Jesus, no próximo domingo, passasse pelo teu bairro, tu não descias de casa e ias cumprimentá-lo? Às vezes, para nós, entender o que é o sentido da missa pode ajudar muito a perceber a importância de voltarmos a entrar na igreja cada domingo. Mas tem que ser cada domingo. Pensar que Jesus está a passar, que Jesus está ali, ajuda-nos a entender o sentido de ir à missa, de renovar a aliança como povo de Deus que somos também. Hoje, por isso, Senhor, queríamos sentir a Tua presença nesta oração. Queríamos sentir também a Tua presença quando vamos à missa e para isso precisamos de Te pedir. Ensina-nos o que é verdadeiramente a missa. Ajuda-me, Senhor, a ver com uns olhos de fé. Hoje, se entrares na igreja e ouvires a primeira leitura, vais ouvir falar de um Cordeiro de Deus. E depois no Evangelho entenderás rapidamente que essa imagem do Cordeiro é aplicada a Jesus, porque ele sofre um juízo iníquo dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus que já o julgaram sem o terem ouvido em tribunal. Diz a primeira leitura de Jeremias: Quando o Senhor me avisou, eu compreendi. Vi então as maquinações dos meus inimigos. Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Cordeiro de Deus, por que te chamamos assim, Senhor? A primeira pessoa a chamar a Jesus Cordeiro de Deus foi João Batista. Por ser manso? Não. Podemos dizer que Jesus é manso, sim, porque também a profecia de Jeremias, que aplicamos a Jesus, fala de um cordeiro manso que é morto pelos seus inimigos. Mas não é por isso que chamamos a Jesus o Cordeiro de Deus. É sobretudo porque João era alguém que estava habituado a ver os cordeiros no templo que eram levados à morte para a remissão dos pecados do povo. Temos que pensar que João é filho de um sacerdote e que no seu tempo, em Jerusalém, no templo, já não se fazia uma verdadeira adoração a Deus, desde o tempo do profeta Ezequiel, em que ele tinha visto a glória de Deus afastar-se do seu templo, que ali naquele templo faziam-se sacrifícios, mas não havia uma verdadeira adoração. Ora, quando uma pessoa entrava no templo, entrava habitualmente para sacrificar um animal e assim conseguir o perdão dos seus pecados. Mas à entrada tinha que passar pela mikvah, isto é, entrar numa piscina de águas onde se banhava por imersão e assim obter a pureza ritual para depois oferecer o sacrifício. E o que é que faz João Batista no deserto? A mesma coisa, mas no meio da natureza. Batiza as pessoas na água com um batismo de penitência. E um dia, ao ver Jesus que passava, o que é que ele diz aos seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso nós, na missa, repetimos: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. É esta súplica do povo que pede a Deus para ver o Cordeiro, e então há uma resposta da parte do sacerdote no momento em que ele, levantando a hóstia consagrada, responde: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sentido com que João diz que Jesus vai ser sacrificado é dizer que ele vem para tirar os pecados do mundo.
Quando era capelão num colégio, no Porto, às vezes via alguns miúdos sozinhos no intervalo e dava-me muita pena, partia-me o coração ver um miúdo sozinho. E aquela solidão, no entanto, é a imagem perfeita do pecado. Não é que o miúdo estivesse a fazer nenhum mal, evidentemente, mas a solidão pela solidão, enquanto outros estão juntos e felizes, é a imagem perfeita da solidão. O que é que o Senhor nos está a dizer? Eu sou aquele que tira os pecados do mundo. Não fiques isolado em ti, nos teus pecados. Volta a aproximar-te de mim, dos teus irmãos. Eu sou o Cordeiro de Deus. Quantas pessoas à nossa volta, amigos nossos, às vezes estão sozinhos no sentido em que deixaram de ir à missa? Talvez valha a pena aproximar-te deles, convidá-los para voltarem à missa. Não digo que o faças com todos, mas talvez aqueles que rezam, mas estão longe da missa. Um amigo cristão a quem lhe custa ir à missa ao domingo e que se calhar está à espera de alguém que vá com ele. Talvez esse amigo tenha que passar pelas águas, como fazia João Batista com os penitentes. Talvez tenha que passar pela confissão. Seja como for, atrai-o à missa, convida-o. Repara, pela comunhão, Deus habita em cada um de nós. Não estamos sós, jamais. Não estamos abandonados na vida, que por vezes nos conduz ao absurdo, que é causado pelo sofrimento. Deus não te abandona nunca. Deus não nos deixa nunca órfãos. Ele deu a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto quer dizer que nos dá a paz, que nos tira do isolamento, que nos tira das tristezas. Ele é o Cordeiro que nos dá a alegria e a esperança. A Madre Teresa de Calcutá é conhecida por ser uma santa que adorava muito a Jesus na Eucaristia. De facto, ela escreveu uma vez, num Congresso Eucarístico Internacional de 1976, uma via sacra para os jovens. E dizia ela que, quando Jesus cai, ela imaginava assim: nas nossas estações da via sacra, vemos que caem os pobres e aqueles que têm fome, como Cristo caiu. Estamos nós presentes para ajudá-lo a Ele? Estamos com o nosso sacrifício, com o nosso verdadeiro pão? Há milhares e milhares de pessoas que morreriam por um bocadinho de amor, por um pequeno pedacinho de apreço. Esta é uma estação da Via Sacra onde Jesus cai de fome. Para a Madre Teresa, que cuidava dos pobres diariamente, a adoração a Jesus na Eucaristia era indispensável. Jesus era a sua força. Ele que estava na Eucaristia fazia com que ela depois pudesse ver naqueles mendigos o próprio Senhor. Quando chega à estação em que Jesus morre na cruz, a Madre Teresa escreve, imaginando Jesus pregado na cruz, desta maneira: começamos as estações da nossa via sacra pessoal com ânimo e com alegria, pois temos a Jesus na Sagrada Comunhão, que é o pão da vida que nos dá a vida e a força. O seu sofrimento é a nossa energia, a nossa alegria e a nossa pureza. Sem ele, não podemos fazer nada. Sem Jesus, sem o Cordeiro de Deus, sem aquele que destrói o mal dentro de nós, como seremos nós capazes de fazer o bem aos outros? É por isso que o Cordeiro de Deus, aquele que tinha sido imolado no Egito e salvo os judeus, é aquele a quem nós continuamos a pedir que nos salve. Hoje pedimos, por intercessão da Nossa Senhora, que saibamos ver-te, Senhor, como Cordeiro manso, mas também como aquele Cordeiro que me dá a alegria, a esperança, a comunhão com os outros, porque estando em comunhão contigo, eu sou uma pessoa que se pode encher de esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.